Saudações a todos. Esse é o nosso grupo de estudo do livro Contribuições de Joana de Ângeles para a Análise dos Transtornos Mentais. E a gente está fazendo hoje o estudo do capítulo 22, Transtorno de Personalidade Esquizoide. E hoje a gente está aqui com a nossa querida Emily, que vai estar trabalhando com a gente esse tópico. Então, eu gostaria de passar a palavra para você, Emily. Obrigada. Então, boa noite. Aqui para mim seria boa tarde, mas aí é boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Então, para quem não me conhece, eu sou a Emily. Tive a oportunidade de escrever esse capítulo com muita alegria, né? Sou médica psiquiatra e analista junguiana e tenho aí a oportunidade muito grata de participar do núcleo de psicologia e espiritismo. Então, hoje a gente vai conversar então sobre o transtorno de personalidade esquizoide. Fiquem à vontade aí para perguntar, tá bom? Eu vou seguindo aqui mais ou menos o nosso capítulo e qualquer coisa a gente vai perguntando. Então, antes de começar, eu acho que vale a pena, né, a gente ampliar a ideia do que é um transtorno de personalidade, só para a gente iniciar. Eu tenho uma definição aqui muito interessante dizendo que os transtornos de personalidade são as somatórias de padrões de funcionamento interpessoal, cognitivo e afetivo disfuncionais, né? Então, são itens da personalidade que acontecem de uma maneira disfuncional, causando dificuldade e sofrimento para o indivíduo ou as pessoas próximas, né? Então, são os indivíduos que sofrem e fazem sofrer por conta das questões de personalidade. Então, são entidades na psiquiatria que são muito delicadas, porque, na realidade, o único tratamento seria a análise, seria a psicoterapia, e medicamentos para sintomas muito gritantes, né? Não existe um tratamento da patologia em si, porque é da ordem da personalidade. Então, o tratamento de eleição mesmo seria a psicoterapia. Joana conta para gente que é na infância que se fixam em profundidade os acontecimentos e aí a formação da personalidade. Essa personalidade acontece desde a vida intrauterina, quando o ser se faz participante do futuro grupo familiar no qual renascerá. As impressões de aceitação, como de rejeição, se lhe esculpirão em profundidade, abençoando-o com o amor e a segurança, ou dilacerando o sistema emocional. Né? Então vejam que é na infância que a gente começa a esculpir no indivíduo os traços de personalidade. Né? E esse sistema emocional vai começar a passar e sofrer os efeitos inconscientes e conscientes da animosidade de que foi objeto. Então, normalmente são pessoas que sofreram traumas importantes na infância. Claro que não é só isso, né? Sem dúvida nenhuma, tem a herança aí das vidas anteriores, mas a personalidade dessa vida ela é muito importante na construção desses transtornos, né? Ela continua aqui que, da mesma forma, os acontecimentos à nossa volta, direcionados ou não à sua pessoa, vão exercendo preponderante influência na formação da sua personalidade. E essa personalidade vai se tornando jovial, extrovertida, conflitada, depressiva, insegura, em razão do ambiente que lhe plasmou o comportamento. E essas marcas vão acompanhar até a vida adulta, definindo-lhe a maneira de viver. Né? Então, olha, eu vou lendo aqui porque Joana tem trechos tão interessantes que não dá nem para a gente passar. É importante a gente ler e ir estudando ela com calma, porque a profundidade dos ensinamentos dela são assim é, primordiais, né? Na realidade, a gente vai pegando esses tópicos, juntando para poder escrever o capítulo, mas o capítulo é dela, né? A gente só faz aí um apanhado das palavras tão sábias dessa mentora que deixa a gente pasmo com os ensinamentos, né? A gente vai lendo, vai ficando impressionado. O quanto que ela ensina, né?
com profundidade, coisas que na psicologia, né, eu sou médica, mas eu fiz a formação em análise, e eu confesso para vocês que é muito difícil para o médico fazer formação em análise, porque a gente sai de um mundo concreto e vai para um mundo abstrato, né? E até você entender ali o que está acontecendo, gente, demora uns 2 anos, demorei uns 2 anos para entender o psicologuês, né? Gente, como é difícil, mas eu acho que eu sobrevivi aí depois de 10 anos aí. Na prática, a gente já consegue entender. Eu vou te contar que o começo, olha, é suado, viu? Você sai da célula, né, pro pensamento, pro não sei o quê, e ainda fui para Jung, olha que ambiciosa, né, que maluca. Você vai para Jung, que é o homem mais difícil na psicologia, é o homem difícil. Pensa no homem difícil. E aí, vamos falar do transtorno esquizoide. O transtorno esquizoide, ele possui essas marcas tão profundas, porque são pessoas, quando a gente vê uma pessoa com transtorno esquizoide, não dá nem dúvida. A gente não tem nem dúvida, né? Porque, assim, são indivíduos mais frios e distantes, que não mostram envolvimento com as tarefas cotidianas e com as preocupações dos outros, muito quietos, reclusos e pouco sociáveis. Podem viver com notória falta de necessidade ou desejo de elos emocionais. Exibem um padrão de reclusão social por toda a vida e o desconforto com as interações humanas e introversão, afeto embotado e restrito são notáveis. Então, são pessoas muito reclusas, né? É, vou ler aqui a definição do DSM-4. Então, eles precisam ter um padrão global de distanciamento das relações, né? Uma faixa restrita da expressão emocional em contextos interpessoais, que se manifesta na adolescência e no início da idade adulta. E está presente na maioria dos contextos. Então, eles não desejam e nem gostam de relacionamentos íntimos, incluindo fazer parte de uma família, quase sempre opta por atividades solitárias, manifesta pouco, se há algum interesse em ter experiências sexuais com um parceiro, tem prazer em poucas atividades, se alguma, não tem amigos íntimos ou confidentes, outros que não parentes em primeiro grau, mostra-se indiferente a elogios ou críticas, demonstra frieza emocional, distanciamento ou embotamento afetivo, e não ocorre exclusivamente durante o curso da esquizofrenia, transtorno do humor com características psicóticas, outro transtorno psicótico ou transtorno global do desenvolvimento e nem tem a ver com efeitos fisiológicos diretos de uma condição médica geral. Eu tive contato na minha vida com poucos. Porque que acontece no transtorno de personalidade? Que é uma entidade da psiquiatria. Eles não procuram tratamento, né? Eles não procuram tratamento, porque na realidade são pessoas muito difíceis, né? Eu falo que são as pessoas impossíveis. Elas não têm muito pouca percepção de si mesmas. Recentemente foi ao consultório uma senhora de uns 60 e poucos anos, queixando de crises de ansiedade. Ela falava das crises de ansiedade, que de fato ali tinha um transtorno de ansiedade ali acontecendo, mas eu comecei a conversar, né? Eu gosto de ir na consulta saber aí como é que é o funcionamento psicodinâmico, enfim. Ela conta que ela estava aposentada, ela chegou a trabalhar, mas desde a aposentadoria, gente, essa mulher estava dentro de casa. Ela falava que não saía, não gostava nem de ver televisão. Convivia só com a irmã, morava na casa junto com a irmã. O irmão morava no andar de cima, nem convivia com o irmão, porque era brigada com o irmão. Mas o que você gosta de fazer? Nada. O que que te interessa, né? Tem interesse em alguma coisa? Qualquer coisa que você... Não, não tenho interesse em nada. Eu comecei a ficar angustiada. Eu comecei a me dar uma angústia. Falei, gente, o que que essa mulher faz da vida? Que desespero, não faz nada. Não faz nada.
Nem TV ela assiste, porque nada interessa. Nada interessa, é uma reclusão, porque as pessoas não interessam. Falam, mas tem amigo? Não, pra quê? O que que as pessoas podem me adicionar? Se não decepções. Então, olha que interessante, né? Ela entende as relações humanas como fonte de decepções, né? Então, foi um caso ali que a gente na psiquiatria coloca como no eixo um transtorno de ansiedade em vigência, mediquei, com foco no transtorno de ansiedade, que era a queixa dela, mas ali no eixo 2 tinha esse transtorno de personalidade. Impressionante, é impressionante. Você fala, meu pai amado, o que que faz? Não faz nada o dia inteiro, não vê uma televisão, não faz nada. Começou a me angustiar. Você fala, gente do céu, eu tenho tanta coisa para fazer que não dá tempo. Se meu dia tivesse 48 horas, tava bom. Mas não tem, gente do céu. É angustiante. E eu tenho na família, aí na família do meu marido, um sobrinho que tem um transtorno de personalidade esquizoide, assim. O menino tem 16, 17 anos, não sai do quarto, não se interessa por nada, não conversa com ninguém, dorme o dia inteiro, né? Então, assim, pode existir um quadro depressivo aí concomitante? Pode. Existem as comorbidades muito frequentes com esses casos, mas que tem, no fundo, né, a gente entende, porque como que a gente sabe que tem um transtorno de personalidade esquizoide, fazer o diagnóstico diferencial com um transtorno depressivo? Porque a pessoa é a vida inteira assim, né? E quando deprime, deprime bem pior do que aquilo. Então, o fundo é aquela personalidade mesmo, né? E não tá nem aí pro tratamento, não, porque eles estão ótimos daquele jeito. Estão ótimos, entende? Então, não vai procurar uma terapia. Então, quer dizer, o tratamento seria a terapia, mas não estão nem aí para procurar terapia, não. Porque estão extremamente confortáveis com essa condição. Então, esse que é o interessante. Então, a gente vê aí como nós vamos trabalhar aqui no capítulo, uma grande marca na alma dessas pessoas, uma marca imutável ali. Imutável não, uma hora vai ter que mudar, né? Mas uma marca ali muito profunda dessa personalidade. Por isso que é a personalidade, transtorno de personalidade, né? Então, é impressionante, assim, os casos que eu vi. Agora eu tô lembrando desses dois, mas é difícil ver mesmo na prática, porque eles não estão procurando nada, não, né? Então, ó, tem dois pontos, né, pensando na psicodinâmica desses indivíduos, que é a introversão, né, que Jung traz, né? Quando o indivíduo avança no rumo do mundo exterior, ele é considerado extrovertido. Mas quando se realiza no sentido inverso, ele é introvertido, né? A Joaninha que está contando isso daí pra gente. Ela conta assim: o extrovertido prefere o meio agitado, barulhento, no qual se encontra em perfeita identidade, diferindo do introvertido, que opta pelo silêncio como essencial para a recuperação das forças e a renovação das atividades a que se dedica. Não raro, a característica do ser introvertido é a distração, um estado alfa em que as circunstâncias externas não são significativas. É muito comum em homens como Newton, Einstein e outros que têm dificuldade de adaptação ao mundo, denominado do senso prático. Em geral, os tipos introvertidos são desinteressados dos valores externos, das moedas, das relações que passam pela sua estrutura emocional, avançando no rumo das suas aspirações internas. Claro que todos nós ou somos extrovertidos ou somos introvertidos. Todos nós. Isso é parte da personalidade. Agora a gente está falando aqui, no caso do transtorno esquizoide, de uma introversão patológica, né? Introversão adoecida. Não assim, mas eu sou introvertido. Tudo bem, eu sou introvertido, por exemplo. Se bem que eu tô ficando meio extrovertida, viu? Que as coisas mudam, vão mudando ao longo da vida. Depois que a gente vai ficando velha, as coisas vão mudando.
Eu tô mais extrovertido que introvertido ultimamente. Cansei da introversão. Mas aí não é patológico, faz parte da modulação da nossa personalidade, né? Do nosso tipo psicológico que a gente já estudou aí em Jung. Agora a gente está falando de uma introversão patológica, de uma introversão profundíssima, né? Onde o mundo não tem o menor interesse. Nada interessa, nada tem graça. E aí, um outro ponto da personalidade que eu trabalhei no capítulo é a timidez. Não existe em Joana transtorno de personalidade esquizoide, né? Que é um negócio super específico. Tem até depressão, ansiedade, tem os quadros mais prevalentes e tal. Agora, transtorno de personalidade esquizoide não tem, né? Então, a gente vai procurar em Joana o que faz mais sentido. E lendo Joana, eu entendi que quando no capítulo que ela fala sobre timidez, que é incrível, que a gente vai estudar aqui, ela fala muito da timidez patológica, porque vamos lá, Emily, eu sou tímido. Então, a gente vai estudar a timidez aqui e a gente vai entender profundamente o que tem a ver com a timidez. Agora, a gente está falando não de uma timidez ok e tal, que faz parte aí da tua personalidade. Uma timidez adoecida, uma timidez patológica, né? Seria a extrema, né? Ela coloca aqui, em Amor Imbatível Amor, descrevendo a origem do quadro. Então, ela coloca a origem do quadro como uma questão, ela traz aqui, claro que não é só isso, são apontamentos da Joana, né? Então, como o livro é a visão de Joana, a gente vai fazer a visão de Joana. Mas existem diversos outros elementos que a gente pode olhar. Mas em Joana, ela traz aqui que a mãe pode ser castradora ou superprotetora. A mãe castradora é que não deixa o filho fazer nada, vai castrando, vai fazendo por ele, né? Vai minando as demonstrações do desenvolvimento da personalidade, né? Então, essas mães acabam por impedir o desenvolvimento psicológico saudável do indivíduo. Ele se sente castrado nas suas aspirações e necessidades, preferindo sofrer limitação a assumir atitudes, né? Então, olha que bonito como ela coloca, né? Ele se refugia na timidez, disfarçando o orgulho e o medo de ser identificado na sua impossibilidade de agir com segurança, protegendo-se das incomodidades que inevitavelmente o surpreendem. Como consequência, o desenvolvimento da libido, ou seja, da energia psíquica, se faz incompleto, dando nascimento a limitações e receios infundados quanto à própria atividade sexual, o que se pode transformar em conflito de maior profundidade na área do relacionamento interpessoal, assim como na autorrealização. Então, a gente está falando aqui de um desenvolvimento da personalidade que já acontece desde a infância, causando aí a timidez. E a timidez faz o quê? Ele preserva as pessoas dos desafios. Né? É uma introversão que faz com que a pessoa não tenha desafio na vida. Não que não tenha, mas evita. Né? Eu estou evitando conflito. Né? Então, eu estou evitando a fadiga. Né? Lembra do Chaves? Falava, vou evitar a fadiga. Eu era fã. Tinha um personagem lá que falava, vou evitar a fadiga. Então, quer dizer, ele vai evitando os embates da vida através da timidez, né? É, e vai sofrendo limitações. Ele prefere sofrer as limitações do que assumir as atitudes que lhe causem um mal-estar, né? E o que que ele disfarça por trás disso, gente? Disfarça um orgulho, né? Um orgulho e o medo de ser identificado na impossibilidade de agir com segurança. Então, a gente está falando aí de uma insegurança muito profunda, de um problema aí de autoestima muito profundo. Então, ele prefere se fechar na concha.
né? Então ele está fechadinho ali na conchinha dele para não encarar as questões da vida. E quando a gente fala de uma timidez patológica, a gente está falando de um orgulho intenso. Porque veja bem, uma pessoa que não se interessa por nada, uma pessoa que não se interessa por relações humanas, ela provavelmente acha que ela se basta. Ela não quer conversar com as pessoas porque as pessoas são enfadonhas, porque as pessoas não são interessantes. Então veja bem o egocentrismo em que se encontra essa criatura. Agora pensa isso num nível patológico, né? Então é um egocentrismo extremamente exacerbado, né? E como Allan Kardec nos conta que a gênese de todos os males aí é o orgulho e o egoísmo, a gente está vendo aqui, né? Um orgulho e um egoísmo extremamente acentuado, que o egocentrismo é a base disso. Então, a gente está olhando aqui, por exemplo, nesse exemplo desse transtorno de personalidade, para quando a gente fala, né, se a gente não entendeu ainda por que, que o orgulho e o egoísmo estão na base de todas as questões negativas aí da nossa personalidade, agora a gente entende, né? Porque esse daí é o auge da questão, né? Então, olha que interessante, quando a pessoa se refugia na timidez, ela disfarça o orgulho e o medo de ser identificado na sua impossibilidade de agir com segurança, né? Por trás desse orgulho, por trás desse egoísmo, existe uma insegurança brutal, uma insegurança enorme, né? Só posso fazer uma pergunta? Claro. Será que é orgulho mesmo ou a questão da timidez é mais insegurança, o medo de errar? Então, por trás, o orgulho, ele é um mecanismo de defesa que defende a insegurança. Então, a insegurança tá na base desse orgulho. É tão inseguro de si mesmo, ele inconscientemente sabe das suas limitações, né? O inconsciente sabe tudo, não é isso? No inconsciente a gente tem a nossa verdade. Nossa verdade reside no nosso self. Então, ó, o self sabe o quanto que ele ainda precisa comer arroz e feijão, né? Não sei se vocês comem, mas aqui a gente come. Comer arroz e feijão para crescer, né? Como a gente fala, nossas mães, minha filha, você tem que comer muito arroz e feijão ainda para poder entender isso daí. Então, o self sabe que ele precisa ainda muita lenha para queimar para poder entender as coisas da vida, para crescer enquanto espírito, né? Só que ele não quer olhar para isso. E isso deixa, só que o inconsciente sabe, né? E isso traz uma insegurança para um orgulhoso, porque o orgulhoso, ele quer já estar num nível de evolução grande. Entendeu? Então, esse é o que está por trás do orgulho. O orgulho, né? Eu sou bom, eu não preciso evoluir mais nada, né? É, E aí, esse é o mecanismo de defesa, entendeu, Alessandro? Uhum. Acho que é mais ou menos isso, né? Então, o recolhimento extremo, o isolamento, a timidez patológica esconde essa incapacidade, é uma incapacidade de se mostrar frágil pelo extremo orgulho que ainda carrega na alma, entendeu? Esse parágrafo aqui é demais da nossa Joana, que ela coloca toda a dinâmica aí da timidez, né? Então vamos estudar esse parágrafo aqui, que ele é o melhor. Não, não dá para falar que é melhor, né? Joaninha arrasa. Então, ó, o exacerbado orgulho. Doutora, desculpa, Oi. estou interrompendo porque acho que não viram a minha mãozinha, então eu Ah, estou eu não vi que eu tô olhando, tô interrompendo. lendo aqui. Não, não tem problema, não. É continuação do que a Alessandra estava falando, né? Eu também pergunto a você se não é a questão da baixa estima, né? Porque o orgulho que você estava falando, né? O medo eu compreendo perfeitamente, mas as questões de insegurança, né? Porque você colocou uma mãe, não é isso? Eu não cheguei a ler o capítulo, né? Eu confesso que não li o capítulo, então eu queria, se você pudesse me esclarecer. Você falou de uma mãe castradora. E por que mãe, né? A gente toma um pouco, né? Será que
é a mãe realmente só que forma é, a personalidade de uma pessoa que tem esse transtorno? Não fui eu que falei, não, viu, Denise? Foi a Joaninha. Eu tô Assim, sim, trazendo desculpa. Não, pra você você. repetiu. Não, não, não. Você, doutora, não, eu estou falando da Joana, né? O que você acha? O que É. você me Não, eu corrobora? acho que tem muito mais coisa por trás, tá? Eu fui trazendo no capítulo a visão dela, então a gente foi procurando ali na obra dela o que que tinha e tudo mais, e aí a gente não quer se alongar tanto trazendo essas outras vertentes, mas sem dúvida nenhuma, a gente não dá para pensar só na mãe, né? Ela coloca aqui a mãe, mas a gente pode pensar em quem, seja a mãe, seja a figura de referência dela, né? Então, da criatura. Então, a criatura pode não ter mãe. Então, a figura de referência, porque todos nós temos uma figura de referência que vai moldar a nossa personalidade. Uma, duas, então, se são pais presentes, que vão gerar um complexo materno positivo ou negativo, né, que vão ali ajudar na formação da nossa personalidade de uma maneira positiva ou negativa. Então, a gente pode estar falando aí de pai, a gente pode estar falando de outras figuras de referência, sem dúvida nenhuma, né? A Joana coloca aí a mãe porque, né, a maioria das vezes é a mãe mesmo, né? A gente, coitada, enquanto mãe, estamos perdida. Mas, sem dúvida nenhuma, são outras pessoas. E você falou da autoestima, a gente vai falar da autoestima já já. Mas a autoestima é a irmã gêmea da insegurança. Baixa autoestima é a irmã gêmea da insegurança, né? E quando a gente está falando de insegurança, a gente está falando de baixa autoestima. Mas a pessoa que é orgulhosa não sabe que ela tem uma baixa autoestima, entendeu? Ela não sabe disso. Ela quer defender aquela baixa autoestima, né? Então, uma boa autoestima é quem tem quem é seguro, né? Então, vou sempre dar exemplo para o pessoal que eu atendo, que é assim, se eu estivesse numa palestra, né? Se você virar, nós estamos numa aula, né? Então, você virar para mim e falar assim, olha, que Einstein fala sobre a autoestima? Sei lá, Einstein não, vamos colocar alguém. Melanie Klein, eu não vou virar para você e falar, Denise, não estudei Melanie Klein, não. É verdade, não estudei mesmo, sou médico, só estudei Jung e Freud, porque não dá tempo, não. Entendeu? Vou virar para você e falar, "Ixi, vamos ver junto aí? Eu vou ver, e aí a gente conversa numa próxima. Ou eu viro para você e falo, aí começa a dar aquele enrolation, né? Ah, porque ela falou e blá blá blá, e você percebe que eu te mandei um enrolation. O que que você vai sentir mais segurança? Se eu virar para você e falar, olha, não sei não estudei ela não. Ou se eu pego e te mando uma enrolação, né? Você vai sentir muito mais, falar, olha, a pessoa tem segurança de falar o que não sabe, né? Eu tô segura de mim. Olha, eu sei isso daqui, mas isso aqui eu não sei, tá tudo certo, porque eu tô segura da minha humanidade, sou humana. Então eu tô apropriada das minhas falhas. Não vamos nem considerar falha, a gente não sabe tudo não, e tá tudo certo em não saber tudo, né? E tá tudo bem, então eu tô segura em dizer que eu não sei. Uma pessoa insegura não admite que não sabe, né? Uma pessoa que tem uma baixa autoestima, ela precisa fazer de conta que ela sabe, entendeu? Então, passa muito mais segurança dizer que você não sabe, entendeu? Então a coisa tá andando ali junto, né? Onde eu tá? Aqui. Então, vamos lá. Ela também fala que ele subestima-se, né? Então é isso aí, ó. Subestima-se a tudo aquilo quanto poderia induzi-lo ao crescimento psicológico, à aprendizagem, ao bom relacionamento social, torna-se um fardo, considerando que as interrogações que poderia propor, os contatos que deveriam manter, não são interessantes. Então ninguém é interessante, não. As pessoas não são interessantes. Por que que as pessoas não são interessantes? Qual que é a defesa e qual que é a realidade? A defesa é a pessoa chata. Tem nada, não fala nada com nada, não fala nada interessante. E o que está por trás disso? Está por trás, olha, se a pessoa me trouxer algum desafio, se a pessoa me fizer para pensar, me pôr para pensar e eu não souber responder, eu não tenho segurança para bancar isso aí. Entendeu?
Então, é isso aí que está por trás, entendeu? Que a Joaninha fala aqui mais. Tendo a impressão de que ninguém se interessa por ele, que as suas questões são destituídas de valor, sendo ele próprio desinteressante sem significado para o grupo pessoal. Tá vendo como a baixa estima tá aí? Ele sabe inconscientemente que ele é desinteressante mesmo. Que ele não faz nada, não se interessa por nada, então, obviamente, ele é desinteressante. Pensa numa pessoa desinteressante, essa pessoa que eu atendi. Tá. Mas tu não gosta de ver um programa de televisão? Vamos falar aí do Luciano Huck. Lembra do Luciano Huck? Ele faz programa de domingo, adoro. Você gosta? Não, não gosto. Você gosta de bordar? Não, não gosto. Você gosta de sei lá o quê? Gente, não tem que conversar, não. Pensa numa pessoa que não é interessante. Gosta? Tem religião? Não. O quê? Do ar? É um negócio desinteressante mesmo. E aí, que coisa, gente. E aí ele sabe disso daí, né? Então, vem. E aí, como sabe disso, já começa a ficar cada vez mais recluso, porque, né? E aí o que ela fala que a gente sabe, né? Que daí é o bicho que pega mesmo, porque na experiência pretérita, esse paciente se comprometeu moralmente, né? Então, isso está lá no inconsciente, gravado no perispírito, né? Como essa pessoa não se interessa por nada, ela não vai pensar em reencarnação, né? Mas lá na experiência pretérita, ele se comprometeu moralmente e asfixiou no silêncio íntimo o drama existencial que, embora desconhecido das demais pessoas, se lhe gravou nos recessos do ser, lá no inconsciente, transferindo-se de uma para outra reencarnação como mecanismo de defesa em relação a tudo e a todos que lhe sejam estranhos, né? Então, ela fala aqui, o orgulho dos valores que se atribui e a presença da culpa esculpida no inconsciente geraram-lhe o clima de timidez em que se refugia. Então, se a gente fizer uma continha orgulho mais culpa, deu timidez. Entendeu? Vamos fazer a matemática aqui. É isso que ela está trazendo para a gente. Então, orgulho e a culpa é, gravada na alma. Ele não sabe que ele tem culpa, não. Tem a menor consciência disso. Tá lá no inconsciente. Mas, gente, o inconsciente é que dita a nossa alma, né? Nunca esqueça. Vocês conhecem o Marlon? Devem conhecer o Marlon, né? Sou fã. Gente, sou fã desse homem. Meu Deus, eu compro todos os cursos dele porque, gente, como a gente aprende com ele. Que didática, né? Impressionante. E ele nunca esquece, logo no comecinho do Vai Pra Dentro, ele falando, gente, vocês viram, quem viu? Ninguém viu, todo mundo viu Vai Pra Dentro, tem que ver. Todo mundo que passa comigo, eu falo, olha, não vamos nem fazer terapia se você não vê, vai para dentro. Porque aquilo ali é muito bom. E aí ele fala lá no começo, vai para dentro, não fala? Que a nossa consciência, como é que é? É uma formiguinha numa rolha boiando no oceano. Dei risada com isso. Então, quer dizer, o inconsciente, gente, é o oceano e a gente é uma formiguinha boiando numa rolinha. Então, o nosso inconsciente está esculpido ali essa culpa dessas questões aí importantes que a gente fez nas vidas passadas. Só que o orgulho vai fazer o quê? Eu não tenho culpa de nada, não. Sou perfeito, né? Então é essa que é a questão. Por isso que ele trabalha muito no Vai para Dentro, dessa coisa, gente. Se a gente não se olhar humano, se a gente não olhar nossa humanidade, né? A gente não começa um processo de autoconhecimento. Se a gente não olhar o quanto que a gente ainda é inseguro, o quanto que a gente ainda é uma porcaria, a gente não consegue andar começar o autoconhecimento, né? Então, o que é isso? Isso daí, se olhar como humano, é começar a trabalhar o orgulho dentro da gente. Não é que a gente vai falar, porque o orgulho é a defesa da nossa pequenez, nós somos pequenos pra caramba, senão a gente não tava num planeta de provas e expiações, né? Se a gente não fosse tão ruinzinho, a gente já estava num planetinha melhor do que esse planetinha, né? Meio que treve que a gente tá, gente. Cada coisa que acontece nesse planeta não é brincadeira, não.
Vocês viram o negócio que aconteceu no Rio? Gente, o que que é aquilo? Olha esse planeta que a gente vive. Ai, Alessandra, você tá com a mãozinha, desculpa, amor. Eu sou bem distraída, viu? Pode me dar um zoe Também aí que eu estava procurando onde que era a reação, tinha esquecido. Mas, enfim, eu me pergunto como que essas pessoas conseguem sobreviver, trabalhar. não faz nada não. Muito difícil, porque no transtorno de personalidade, as pessoas elas têm uma grande desadaptação do ambiente. Se trabalha, trabalha num lugar normalmente muito recluso, sabe? Com muito pouca interação social. Às vezes tem que trabalhar para sobreviver, a pessoa sabe disso, né? Então, mas normalmente assim trabalha, procura trabalhos de intensa introversão, sei lá, vou fazer artesanato e vender na internet, não vou interagir com ninguém, né? Então procura esse tipo de atividade. Então, difícil imaginar a pessoa dando palestra, trabalhando no corporativo, sendo gestor, né? Resolvendo problema. A gente não vai encontrar. Um transtorno de personalidade não vai. Um tímido a gente vai. Um introvertido a gente vai, né? Que não seja patológico. Agora, um que tiver num nível patológico, num nível adoecido, não vamos achar. Vamos achar aquele cara lá na repartição pública que fica carimbando coisa e não fala com ninguém. Entendeu? Os caras vão se virar desse jeito. Essa mulher aí que eu atendi era isso daí. Ela era uma funcionária pública que ficava lá no canto fazendo papelada lá sem falar com quase ninguém. Ó, porque eu perguntei em que ela trabalhou, né, gente? Fiquei extremamente curiosa. Quase deixei a mulher 2 horas lá falando. Falei, gente, nunca mais vou ver isso aqui, não. Você acha que ela voltou na consulta? Voltou nada, né? Voltou nada. Tomou remédio, melhorou. Tchau. Que eu vou ficar falando com essa mulher? Pra quê? Mulher chata que ficou me perguntando coisa 1 hora e meia. Que eu não ia deixar ela falar, não. Eu sou curiosa, né? Quando me vem um negócio diferente assim, eu quero entender. Então é isso, você entendeu? Mas você tá com o negócio fechado. Então, eu tenho mais uma pergunta em geral em relação aos transtornos de personalidade, né? Porque se não tem cura, porque não é uma patologia, e sim um traço da personalidade extrema, e pelo que eu entendi, todos os transtornos têm em comum a insegurança e a questão do ego, né? Que, né, dependendo do tipo do transtorno de personalidade, a pessoa meio que foge para um, digamos, para um, ai, como se chama? Um, ai, agora estou lembrando o nome em alemão, mas um roller, como que é? Não Um vou saber, gatinha. um papel diferente, né? O histriônico começa a fazer aquele, né, jeito, aqueles gestos, e no caso do introvertido, né, o desinteresse total. Mas a partir do momento que a pessoa se conscientiza, né, porque não é possível, a pessoa sempre, né, vai bater no mesmo problema social, e se ela se conscientizar, no caso, ela pode mudar. Então, no caso, ela poderia, né, superar o problema. Ou eu estou entendendo errado? Não, eu acho que sim, se houver, mas eu acho que essa conscientização só vem depois que acontece alguma coisa muito traumática, porque a gente não pode esquecer que eles estão confortáveis. No transtorno de personalidade, toda pessoa que tem transtorno de personalidade está confortável nessa situação, entendeu? Eu vou contar para vocês. Meu pai tem transtorno de personalidade narcisista de livro, Hum. de livro, né? Pensa no quanto está confortabilíssimo. Vai fazer terapia, né? Eu Quem tem acho que que a fazer imagem terapia é congelou. você. Desculpa, congelou para todo mundo? Ah, tá, ok. Desculpa, congelou.
Será que é minha internet? Peraí. Oi, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Pode dar continuidade, Anne. Vamos? Tá bom. Alguém fez uma pergunta e eu não ouvi. Não? Eu E acho a Ciomara, então, tá. Foi a Ciomara? Será? Eu levantei a mão e não falei, mas é que eu não entendi, que congelou para mim quando a senhora começou a falar do transtorno de personalidade. Meu pai tem transtorno de personalidade, eu não entendi o restante. Ah, tá. Tem transtorno de personalidade narcisista. É um negócio impressionante. Tá confortável, entendeu? Tá confortável. E eu acho, como eu conheço muito bem e convivo com uma pessoa com transtorno de personalidade, convivo pouco, graças a Deus, mas convivo, porque é insuportável. É insuportável. É, só vai procurar tratamento, ou seja, só vai ter essa conscientização, Alessandra, que você propôs, e falar, nossa, eu preciso de tratamento, tá demais isso daqui, a hora que acontecer alguma tragédia, a hora que brigar com alguém feio, a hora que, entendeu? Porque por livre e espontânea vontade, a pessoa está extremamente confortável, porque por trás de todos os transtornos de personalidade tem um orgulho impressionante, tem um orgulho patológico, todos, porque eles todos defendem as questões que estão por trás, né? Então eu não trouxe nem aqui nesse capítulo a questão do orgulho, porque a questão do orgulho está por trás de todos os transtornos de personalidade. Eu trouxe a timidez que está por trás desse daqui, que é o esquizoide, né? Mas a gente vai ver que por trás da timidez tem orgulho, e por trás do orgulho tem insegurança, entendeu? É, Mas é muito difícil ter essa conscientização. Infelizmente, a gente é difícil falar dó, mas dá uma compaixão mesmo, porque não tem trânsito interno, o eixo ego-self não funciona, né? Tanta defesa, tanta defesa, tanta defesa, que não consegue conversar com o interior, entendeu? Então é muito complicado, não entra de forma nenhuma num processo de autoconhecimento, é muito difícil, né? É, é lamentável olhar, assim, é realmente lamentável. Então, em todos os TPs, todos os transtornos de personalidade, a gente olha assim, então na prática é o que a gente vê, né? É, Continuando aqui, né? Se tem orgulho, tem egoísmo, né? Então tem aí uma alta dose de egoísmo, trazendo a falsa crença que é possível viver sem relacionar-se, escondendo assim o medo de se frustrar nas relações, né? Então, o que que eles fazem? A timidez é uma couraça forte que aprisiona, né? O tímido, no entanto, se adapta e egoisticamente passa a viver em exílio espontâneo, que lhe não exige luta, assim poupando-se esforços que são inevitáveis no processo de crescimento e de conquista psicológica. Gente, ninguém cresce se não se relacionar, porque é o relacionamento que vai trazer os desafios. O que nós falamos na terapia? Quem que faz terapia? Todo mundo faz terapia? Tem que fazer, gente. Terapia, sem terapia não tem autoconhecimento, né? Então, o que a gente vai falar na terapia? É relacionamento. 80% de terapia. É nossos relacionamentos. É relacionamento com um, relacionamento com outro. Claro que tem diversas questões aí, trabalho e blá, blá, blá. Mas eu sou analista há 10 anos, tenho mais de sei lá quantos pacientes. É relacionamento que a gente vai falar, né? Porque relacionamento faz a gente se mexer, porque a pessoa vai lá e vai tocar onde? Na nossa ferida, minha filha. É impressionante, porque Deus sabe o que faz. Ele vai colocar na nossa vida as pessoas que são, né? Você acha que é por acaso que a gente tem? Por acaso que eu tenho esse pai? Não tenho, gente. Eu fiz muita besteira, né? Óbvio, senão a gente não estava aqui nesse planeta. Então, é uma pessoa com que vai relacionar e que ele vai mexer ali no calcanhar de Aquiles, né?
a mãe, o marido, o filho. Então, são pessoas que vão trazer desafios para o nosso crescimento, e é assim que a gente cresce. Se não for assim, a gente não cresce, não. Então, uma pessoa que é reclusa, né, que evita o relacionamento, que não se relaciona com ninguém, que fala com a mãe por obrigação para pedir comida, entendeu? Que não tá nem aí para ninguém. Então, você acha que vai crescer? Então, tá tão preso nesse orgulho, né? Tá tão para que não se relaciona, entendeu? E se relaciona, né? Por exemplo, narcisista, se relaciona de uma maneira extremamente superficial, né? Não sei se já tiveram aula do narcisista, pro Gels. Então, vai se relacionar de uma maneira, é tudo sobre ele. É só sobre ele o relacionamento, não é sobre mais ninguém, não. Não tem menor empatia com nada, não consegue empatizar, não consegue conectar, não conecta com ninguém, né? Porque é só tudo sobre ele. Tudo, é ele, 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 é ele. É isso, narcisista. Então, são relacionamentos superficiais, porque o que que acontece? Eu não vou entrar em contato com nada, porque se eu me relacionar mais profundamente com alguém, essa pessoa vai mexer no meu calo, e eu não quero que ninguém mexa no meu calo, não, porque eu sou demais, que eu sou, né? Eu sou Li, é isso? Como fala teu nome? Isso. Até eu sou isso mesmo. Eu É, sou Li. doutora, e você está falando da personalidade narcisista, né? Eu conheço uma pessoa que tem a personalidade assim, mas bem parece que está até assim que foi recortado, sabe? É uma pessoa que, para começar, é um esmero no vestir. Necessita que alguém lhe elogie, caça até elogio, mas faz de conta que não está se importando. Ao mesmo tempo que essa pessoa não erra, ou pelo menos pensa que não erra. Mas como eu já conheço a pessoa, eu tenho a sensação que essa pessoa é muito insegura. Eu queria que você, por gentileza, Doc, me falasse se existe um relacionamento com a pessoa insegura também, e, se é inseguro, e também com o antissocial. Se existe uma correlação do narcisismo. Eu sei que está fugindo um pouquinho, mas ao mesmo tempo também é personalidade que não vou dizer que é esquizoide, mas ela pode desenvolver, né? Pode ficar só concentrada em si mesmo o tempo todo, não é verdade? Necessitando que o outro lhe dê o É, aplauso. E isso que você falou é muito sim. interessante, porque os sentimentos quase não são mostrados. A gente não percebe assim que a pessoa tem aquela empatia, sabe? Com o outro. Não tem. É, Não tem, como eu falei, assim, né? O orgulho patológico tá por trás de todos os transtornos de personalidade, todos, né? E aí a insegurança extrema também tá por trás desse orgulho extremo, entendeu? E aí isso vai ser manifestado de diversas formas. O narcisismo, ele super convive com todo mundo, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas maravilhosas que sabem fazer tudo. Entendeu? Sou maravilhoso, sei fazer tudo, extremamente bem-sucedida num nível impressionante normalmente. Claro, não dá para generalizar, né, gente? Porque vamos pensar numa coisa. Em psiquiatria a gente tem um espectro, em tudo, tá? Tudo é um espectro. Então tem gente que é dentro de uma graduação, de uma régua. Então aqui está o meio da régua, onde é um transtorno mais ou menos. Aqui está um transtorno leve e aqui está um transtorno extremamente intenso. Tá? Isso em tudo, na depressão, transtorno bipolar, na ansiedade, tudo espectro, né? A gente fala muito do espectro do autismo hoje em dia, né? O transtorno do espectro autista, mas é tudo espectro. Então, assim, tem quadros de depressão leve, tem quadro de depressão gravíssimo, tem quadro de ansiedade leve, ansiedade gravíssima. É assim como tudo. E a mesma coisa, transtorno de personalidade. Tem gente que tem, mas é mais adaptado, transita um pouco melhor, já está caminhando um pouquinho e tudo mais. E tem gente que nem por Jesus, né? Que não sai daquilo ali de jeito nenhum, que está num espectro ali muito avançado do quadro
né, do quadro psíquico dele de adoecimento psíquico, é um adoecimento impressionante, né? E aí o narcisista, como antissocial, né? O antissocial ele tem raiva, né, do outro. Ele projeta a raiva que ele tem dele no outro. E ele não entra em contato com a raiva que ele tem dele, né? A pessoa sabe que fez muita besteira em outra vida e morre de raiva dele mesmo, né? Morre de culpa. Só que o que ele faz? Ele não olha para aquilo ali, não, de jeito nenhum, e está projetado no outro. A raiva, o ódio, né? Então, são pessoas que vão ser agressivas, né? Que são os criminosos. Isso num espectro grande. No espectro menor, pessoas agressivas no falar, pessoas que fazem muita besteira, é, enfim, são sacanas, normalmente o antissocial está vinculado à questão de ser completamente inadaptado à sociedade. Já o narcisista tem uma insegurança desgraçada, sabe que ele é uma porcaria, mas não olha de jeito nenhum. Então tem aquela coisa, aquele complexo de grandeza, né? Então tem o complexo de grandeza vai lá, né? Então tem aquele complexo, que vocês já devem ter estudado, complexo, que é um redemoinho ali na alma, né? Tudo gira em torno daquele complexo de grandeza, que por trás ali tá o quê? São uma porcaria, ele sabe disso, né? Sabe que tem muito para crescer. Só que tem essa questão. Então, claro que os transtornos de personalidade todos conversam um com o outro, tanto que se a gente for estudar, tem os clusters, né? Gente, qual cluster que é o do esquizoide? Acho que é o C. Esqueci. Mas eu acho que o cluster B é o narcisista, o antissocial, o histriônico e o antissocial. O antissocial, o narcisista, histriônico e esqueci. Mas são esses daí. Então tem clusters, né? O que são os clusters? Eles são coisas muito parecidas, né? Do esquizoide tem o esquizoide, o esquizotípico e o evitativo, se não me engano. Não faz tempo que eu não vejo os clusters, não sei se estou falando certo. Mas por que são os clusters? Eles são mecanismos de funcionamento muito parecidos, entendeu? Que se manifestam em mecanismos de defesa diferentes. Tá certo? Espero que eu tenha respondido aí a tua pergunta. Obrigada, Dó. Imagina. É, Vamos ler aqui esse próximo parágrafo aqui de Joana. O abandono de si mesmo é forma de punir a incapacidade de lutar, silício voluntário para a autodestruição, recurso para punir os familiares ou a sociedade na qual se encontra. Sentindo-se impossibilitado de competir, negando-se a lutar, recalcando os conflitos na raiva e na mágoa, castiga-se para desforçar-se de todos aqueles que se lhe apresentam na mente atormentada como responsáveis pelo seu estado. Então, esse abandono de si mesmo, né, é projetado nos familiares, gerando esse distanciamento. Então, é uma pessoa, né, o transtorno esquizoide que se abandonou também. A gente tem que pensar nisso. Desencanou dele mesmo, né? Se abandonou, não tem mais jeito. Isso daí é no inconsciente. Sabe que tem tanto para caminhar, né? Tem tanta culpa gravada dentro de si, tem tanta coisa que sabe que tem muito que se relacionar para melhorar. E aí existe esse abandono de si, que é a forma de punir a incapacidade de lutar, né? E aí ele começa a se autodestruir. Então, quer dizer, tá lá dentro. É, essa tá lá dentro, ele sabe no inconsciente quanto que ele precisa lutar para crescer, mas defende isso se abandonando, né? Então se abandona, já se abandonou, assim, já é, desistiu. E aí ele projeta essa desistência nas outras pessoas, e aí ele desiste das outras pessoas também, né? Tem esse mecanismo no esquizoide, né? Então
Já desistiu de si mesmo, desistiu de todo mundo, né? Porque ele não sabe que ele desistiu de si mesmo, isso daí é projeção, né? E aí isso é projetado no outro, né? Olha que interessante esse olhar que a Joana traz também, né? É, Então, sentindo-se impossibilitado de competir, né? Ele sabe que ele é impossibilitado de competir, se nega a lutar, recalcando os conflitos na raiva e na mágoa, se castiga para desforçar-se de todos aqueles que se lhe apresentam na mente como responsáveis. Então, ele não quer saber de ninguém. E aí, pensa que interessante que são. Vamos pensar, não é por acaso que a gente tem os familiares que a gente tem, né? Então, imagina lá, você renasce, né? Com um monte de coisa para resgatar com os familiares e se nega. Então ele se nega, não, não vou resgatar nada não, porque eu não quero conviver, eu não quero falar, eu não quero interagir. E aí é o quê? É uma existência praticamente perdida, né? Porque não cresceu, não interagiu, né? Então a gente olha aí, olha que coisa séria, né? Normalmente são existências que evoluem muito pouco mesmo, porque se nega, né? Ou é sobre ele, ou desiste do outro e não convive, ou tem raiva do outro e só machuca o outro, e assim por diante. Então você vê que é um transtorno de personalidade, porque a questão é extremamente psicodinâmica, de uma maneira adoecida. A gente não está falando aqui de neurotransmissor com problema, né? Na depressão, a gente tem problema de neurotransmissor. Da onde que vem problema de neurotransmissor? Das lesões do perispírito. A gente traz um monte de lesões do perispírito de uma maneira tão profunda que vai lá mexendo na neurotransmissão de uma maneira. é, né? Então, a lesão do perispírito vai formar lá na gênese do nosso corpo. A lesão é tão intensa que eu vou imprimir ali uma questão genética que vai trazer um problema de neurotransmissão, e aí eu vou ter um problema psiquiátrico, né, um problema psiquiátrico que o remédio ajuda, porque se, né, o remédio só ajuda por quê? Porque eu tenho um problema neuroquímico para melhorar. Todos os transtornos psiquiátricos são assim, né? E o transtorno de personalidade não tem remédio, é só terapia. Porque não tem necessariamente essa questão neuroquímica. A questão é psicodinâmica mesmo, né? Mecanismo de defesa mesmo, entendeu? Então, isso que é interessante nos transtornos de personalidade, né? Eu demorei para entender na residência, né, gente? Mas qual que é a diferença? Né? A gente começa cru na faculdade de medicina, não tem quase psiquiatria, é uma tristeza. Sei lá, você imagina então a loucura de fazer coisa de psicologia depois, né? É, é muita metidez, né? Imagina o tamanho do quanto a gente é metido para fazer um negócio desse. É metido, metido. Porque, gente, tem que ser muito metido. Deus me livre. Você não tem nada na psiquiatria, na faculdade de medicina. Então, até a gente entender, demora. Eu demorei para entender essa coisa do transtorno de personalidade, que não tinha essa questão neuroquímica, e bibibi, que era psicodinâmico e blá blá blá. Você demora para cair essa ficha. Mas é assim, né? E aqui ela vai falar um pouquinho do individualismo. Então, ó, a consequência de tal comportamento implica numa postura individualista, né? Que é o quê? Que é um recurso de fuga da proposta da vida, vai negar-se a viver nesse núcleo, vai viver recluso, e isso é um egocentrismo desgraçado. Então, o individualismo é recurso de fuga das propostas da vida, desvio de rota psicológica, porque avança holística e socialmente para o todo, para o conjunto que não se pode desagregar sob a pena de não sobreviver. Todo individualista impõe-se usando os demais e converte-se em títere. O que é títere? Fui olhar lá no Google, é um marionete
de si mesmo e dos outros, ou sucumbe nas sombras espetaculares do transtorno íntimo que foge para a loucura ou para o suicídio. Então, tem um isolamento tal, é, é um comportamento quase autista, né? E na esquizofrenia, a gente fala um dos sintomas é o autismo, né? Um dos sintomas é a gente. Aí é uma confusão desgraçada. Uma coisa é autismo, outra coisa é esquizofrenia e tadadã. Mas o sintoma é o autismo, que é essa reclusão, é um sintoma, né? Então, um sintoma, uma coisa é o autismo, que é o autismo mesmo, e tadadã. Agora, um sintoma da esquizofrenia é o autismo, e o sintoma do transtorno esquizoide é o autismo, né? Uma pessoa que é um autismo, né? A pessoa não convive. Só que a gente sabe que a evolução é diferente, né? Você diferencia um transtorno esquizoide de uma esquizofrenia muito facilmente por conta da história, por conta da apresentação. Esquizofrenia não tem só autismo, tem muitas outras coisas, né? Agora, pensa assim, pensando em vidas, né? Uma pessoa que na vida teve um transtorno esquizoide, para ela aí ela imprimiu o quê? No perispírito dela, imprimiu uma desgraça ali, uma lesão profunda, que é muito facilmente numa outra vida, vem como um esquizofrênico. É muito fácil, porque imprimiu aí muito profundamente no perispírito essa lesão, porque ali criou uma lesão, né? Esse individualismo, essa timidez patológica. Então é muito fácil vir numa próxima vida com um transtorno mais grave. Não que transtorno de personalidade esquizótica não seja grave, eu acho gravíssimo. Agora também a coisa vai crescendo, né? Vamos lá. E aí o que que a gente coloca aqui? Que a psicoterapia é a proposta de tratamento, né? Imagina fazer terapia num cara desse, gente. Que coisa terrível. A pessoa não deve falar nada, né? Deve ser um negócio assim angustiante. O vínculo é muito difícil de fazer, porque a pessoa é tão introspectiva, né? A pessoa não vai procurar terapia, mas o que deveria procurar era a terapia, né? E se conseguir, em nome do Senhor, fazer uma terapia, às vezes, e vincular com a pessoa, às vezes essa vai ser a única relação profunda que ele vai ter na vida, né? Me fala, Tânia. Justamente essa parte, quando eu li, Emily, eu fiquei pensando se aí não teria o perigo de desse paciente se tornar um stalker da Tornar-se o quê? terapeuta. É, stalker, eu não sei direito Ah, um como seria em perseguidor. português, perseguidor. Perseguidor. Ah, um perseguidor, ok. Tá. Hum, boa pergunta. Eu nunca tinha pensado nisso, não, Tânia. Mas eu acho que não. Eu acho que um stalker é muito antissocial, né? Se você pegar, eu sinceramente não pego um antissocial para tratar em terapia, tá? Antes de iniciar um processo de análise, quando a gente começa um processo de análise, principalmente a junguiana, que a gente não dá alta, né? Tem gente em análise comigo há 10 anos, há 12 anos. Tem gente que faz 6 meses e puxa o carro. A gente não sabe quanto tempo a pessoa vai querer ficar em terapia, porque é uma vontade dela, é ela que vai determinar, né? O inconsciente dela que vai determinar o tempo que ela precisa ficar. Então, antes de iniciar a psicoterapia, eu faço uma entrevista e vejo o que está pegando ali. Se eu vejo que é um quadro de transtorno antissocial, eu, Emily, não dou conta, por exemplo. Não dou conta, né? Não tenho maturidade para pegar uma pessoa com um transtorno de personalidade grave. Um borderline, esqueci, que é o do cluster B. Borderline, narcisista, histriônico, antissocial. Eu não pego um borderline. Eu não dou conta. Porque aí sim pode ser um stalker, tá? Não sei se estou falando certo, porque meu inglês é uma desgraça, né? Então, aí sim pode ser que seja. Agora, o esquizoide,
Não sei, não acho que faça muito sentido, pensando nessa dinâmica, né? Eu acho que assim, eu acho que o cara não vai aguentar muito terapia, né? Vai fazer um pouquinho, vai parar, só vai fazer se for obrigado pela mãe, se for obrigado pelo pai, né? É, mas não acho que ele tenha interesse suficiente na pessoa para se tornar um perseguidor, tá? Mas nunca tinha pensado nisso não, Tânia, então, sei lá, posso até pensar melhor nisso, porque nunca pensei não. Tá bom? Que a gente sabe que vira stalker é antissocial, borderline. Pelo amor de Deus, já tive paciente borderline, que é muito difícil, tá? Muito difícil. Eu tô numa fase da minha profissão que eu já não tô pegando casos mais graves, tô ficando velha, não aguento mais e não pego casos mais graves, porque eu não dou conta, é muito desgastante. Né? São pessoas que precisam muito, sem dúvida nenhuma. A gente encaminha para aquelas pessoas que super dão conta e que curtem. E eu não curto, eu não consigo. Fala, Alessandra. Obrigada, Emily. Imagina. Pode falar, Alessandra, você tá com uma mãozinha aí. Não tô te ouvindo, você tá com o negócio mutado. Para mim, o teu microfoninho tá vermelhinho. Agora saiu. Funcionando? Então, mas o stalker, no caso, não é uma obsessão? Eu não entendi porque, assim, esse vínculo do stalker com transtorno de personalidade. Hum, quando você vira um perseguidor do analista, isso daí é projeção e transferência que não acaba mais. Né? São pessoas que se relacionam de uma maneira muito doente com as outras, né? O esquizoide, gente, não se relaciona, não quer se relacionar, né? Não quer. Então, por isso que eu acho que não faz muito sentido pensar nessa questão, tá? Agora, um borderline, ele manipula absurdamente as pessoas. Toda a relação é baseada na manipulação. O antissocial, toda relação é baseada no ódio, né? Então, se um antissocial for fazer uma terapia, ele não vai conseguir se vincular com o amor, ele vai conseguir se vincular com o ódio. E aí ele pode virar um perseguidor para fazer alguma coisa, que nem a gente já viu nos filmes, no Patch Adams, por exemplo, alguma coisa assim, né? Porque vincula-se de uma maneira extremamente doentia. Ou às vezes se apaixona, ou às vezes aquilo ali e quer destruir a pessoa, e pode ser um perseguidor porque está apaixonado, porque não quer que a pessoa se relacione com mais ninguém, a pessoa é só dela. Você entendeu? Então, as pessoas os relacionamentos das pessoas com transtorno de personalidade, principalmente os graves, naquele espectro maior, porque veja bem, tem um espectro, né? Mas quem está lá daquele lado se relaciona de uma maneira muito doente. Então, por exemplo, não quer que aquele vínculo ficou tão profundo com o analista que não quer que ele seja de mais ninguém. Vai lá, persegue, vai lá ver onde é que tá, vai lá. E às vezes quer matar, quer, enfim. A gente viu em filme, a gente vê essas coisas em filme. E acontece mesmo, a gente já ouviu falar que acontece, graças a Deus. Não, não acho que seja tão frequente assim, né? Do mesmo jeito que não é tão frequente assim ter um serial killer. Serial killer é um quê? Um antissocial gravíssimo, né? Psicopata, Ainda bem né? que não tem tanto. Hã? Oi? Psicopata. Um psicopata. Isso, é o psicopata raiz, né? É aquele que vai ser uma pessoa que vai matar. E todos esses casos aí, eu não sei os casos da Europa, mas os casos aqui do Brasil, Maníaco do Parque, Suzane Richthofen e todas essas coisas que a gente ouve, né? Psicopatas Uhum. gravíssimos, né? Certo? Cadê? Onde eu tô? Obrigada. Imagina. Aí a Joana conta pra gente o que tem que trabalhar numa análise. Então, se esse ser humano aparecer na análise, o que a gente tem que trabalhar, gente?
dizer que essa pessoa trabalhar de uma maneira a mostrar que essa pessoa é igual a todo mundo, que ele não é nem melhor e nem pior, só diferente pela estrutura de personalidade, né? É, e que mais? Ele merece tanto respeito e tanto carinho quanto todas as pessoas. Então, é trabalhar a autoestima, trabalhar a questão da insegurança, tentar mostrar o quanto essa pessoa é humana, né? Que ela é igual a todo mundo, que ela não é melhor que ninguém, que as relações humanas são importantes sim, e assim por diante. Né? A Joana traz aí o que que a gente precisa trabalhar com os tímidos. Esse capítulo da Joana vale para os tímidos do espectro de tímidos, né? Do espectro mesmo, o tímido normalzinho, que tá ali vivendo e tal, e fala pouco, e tem vergonha, e tá tudo certo. Dentro dele tem esse mesmo padrão que os tímidos muito graves, em intensidades diferentes. Um tímido, ok, tá muito mais avançado, tá muito mais trabalhado, e tá numa intensidade muito menor do que esse aqui que tá no nível máximo, tá certo? Essa é a diferença, né? E aí é isso, é mostrar o quanto ele é humano, o quanto ele é passível de erro, o quanto ele é passível de acerto, e assim por diante, né? E ela dá uma ideia aqui, olha que legal. É, escolher, trabalhar com a pessoa também, escolher pelo amor, sem recompensa, pelo bem, sem gratidão. Emula o indivíduo a sair do gelo interior para os primeiros ardores da emotividade e da autorrealização, né? E não deixar que essa indiferença se enraize. No esquizoide já está enraizado, essa é a diferença, né? A indiferença já se enraizou. O que ela está falando aqui é na psicoterapia dos tímidos, né? Em geral. Não deixar que essa indiferença se enraize, mas aqui no esquizoide enraizou já, e aí o negócio vai ficar muito mais difícil, né? De cavar, cavar, cavar e tirar essa raiz, né? E uma grande questão que ela fala, que ela não fala literalmente sobre o trabalho voluntário, mas ela coloca aqui, experimentar, fazer a pessoa se experimentar, dar-se ao próximo, né? Há pessoas que querem viver e estão paralisadas na enfermidade, né, buscando um pouquinho de alegria, de companheirismo, de afeto e de paz. Então, quando essas pessoas, por exemplo, se colocam num trabalho voluntário e se deparam com a carência, se deparam com pessoas que querem viver e não conseguem, né, por deficiências, que precisam de amor, aquilo vai tocando o íntimo, né? E vai percebendo e criando ali a humanidade dessas pessoas, né? Então ela coloca aqui que esse trabalho, colocar-se em contato com pessoas em sofrimento, que seria muito bom para o desenvolvimento, né? Não só a terapia, que a terapia é difícil para caramba, mas, por exemplo, se a pessoa, por uma luz divina, consiga sair e fazer alguma coisa nesse sentido, né? E aí, por fim, é reconstruir a autoestima, né? Reconstruir a autoestima é fundamental, uma vez que só é possível estar em uma relação verdadeira se tivermos uma relação verdadeira conosco mesmo. Então, não tem jeito, gente. A gente só consegue amar verdadeiramente se a gente se amar. A gente só consegue estar em relacionamento verdadeiro com alguém se a gente se relacionar com a gente, né? Porque senão a gente não relaciona, a coisa fica muito na superfície. Né? Se você não se ama, é muito difícil amar profundamente alguém, né? De verdade, de verdade, de verdade. Então, são pessoas que estão, todos nós, né? Aí já é todo mundo que precisa fazer essa trajetória, né? Olha como ela coloca aqui, como eu falei, né?
que a autoestima na vida humana é de relevantes resultados em razão de produzir fenômenos fisiológicos que decorrem dos estímulos emocionais sobre os neurônios cerebrais, que então produzem enzimas que concorrem para o bem-estar e a alegria. Ou seja, pessoas com uma autoestima ok, pessoas que estão legais aí com a vida, vão imprimir nos neurotransmissores uma mudança boa, né? Uma boa regulação, ao passo de, ao contrário, se as ideias, né, ela coloca aqui, estou lendo da Joana, da mesma forma que as ideias esdrúxulas, carregadas de altas doses de desesperança e negação, somatizam-se, dando surgimento a enfermidades variadas, as contribuições mentais idealistas, forjadas pela autoestima, confiança, coragem para a luta, produzem estados de empatia, de júbilo e de saúde. Né? Então, ele está falando aqui também o quanto que essas ideias, né, carregadas aí de positividade imprimem aí no neurotransmissores uma boa regulação e as ideias aí extremamente negativas, extremamente impressas no egoísmo e no orgulho vão trazer uma impressão em neurotransmissores de uma maneira negativa, né? Trazendo essa herança de uma doença mental cada vez mais grave na pessoa. Né? Então, quando a gente fala, né, o quanto que é importante a nossa evolução, a gente vai pensando no quanto isso se imprime na nossa energia, né? Como a gente fala, a questão do pensamento, né? Quando a gente fala assim, quando você está lá no Espiritismo, falando que, olha, tem que vigiar os pensamentos, que é importante ter pensamentos legais, se manter ali numa vibe boa, e tudo mais. Claro que a gente não força isso, né? Ninguém força, não dá para forçar, eu vou ter pensamento bom, deixa eu só pensar coisa boa. Quando a gente fala que eu só quero pensar coisa boa, eu já estou pensando coisa ruim. É aquela coisa, não posso pensar em limão, já pensei em limão, né? É, e aí, mas enfim, se a gente está numa vibração legal, a gente está com uma energia legal, essa energia vai ser uma vibração de saúde. Numa vibração de saúde, eu estou auxiliando a recomposição neuroquímica do meu corpo, em todos os sentidos, né? Por isso que saúde vem da alma, né? A saúde vem da alma. Por isso que é aquela coisa, saúde só vem da alma, porque se a nossa alma está numa vibração ok, eu vou imprimir no meu corpo uma vibração ok no nível celular, no nível de tecidos, no nível neuroquímico, no nível hormonal e assim por diante. Então, quando a gente fala, né, na Associação Médico Espírita, que o que que é a mudança do paradigma médico espírita? A mudança do paradigma médico espírita é a gente ser grato pela doença. É tentar entender que aquela doença é uma reconstituição da nossa alma e vibrar a gratidão para que aquilo ali se recomponha. Se eu tenho aceitação, se eu me resigno, se eu tenho gratidão àquele processo, entendendo que aquele processo é um processo de reconstrução da minha alma, né? Porque eu cheguei ali num nível de desconstrução tal que eu tenho que passar por aquela patologia, mas passando por aquela patologia eu estou expurgando aquela questão, né? Eu estou apontando para fora, o câncer é uma das grandes exemplos, né? Quando a gente expurga o câncer, a gente está expurgando, a gente teve o merecimento de pôr para fora uma lesão psíquica que se condensou no corpo físico, né? Mas é isso, daí é uma discussão que dá aí várias aulas, né? Mas eu acho que é um pouco assim, né? Então, o que ela coloca aí, quanto mais uma vibração melhor, melhora a nossa parte neuroquímica, quanto pior, pior essa parte neuroquímica. E terminando aqui o nosso capítulo, né? Colocando exatamente isso, que a verdadeira saúde só é possível quando a gente descobre o potencial divino que existe em todos nós, né? Que proporciona a capacidade imanente, ou seja, inerente de amar sem nada receber em troca. Né? A gente vai ter a saúde plena, a plenitude, quando a gente chegar nesse estágio. Vai demorar? Vai demorar.
vai demorar. Vamos entender que vai demorar. Não adianta a gente ser muito assim, se no fim dessa vida eu já vou estar assim. Não, não vamos. Não vamos, a gente tem muito que crescer ainda, porque senão a gente não estava nesse planeta. Eu falo, vamos sempre se situar, gente. Vamos situar onde a gente está. Planeta de prova e situação. Provas e expiações, situa. Situa que a gente ainda tem muito para andar, né? Eu, você, não é porque eu estou trabalhando nisso aqui, porque eu tenho menos, muito pelo contrário. Pensa bem, muito pelo contrário. Se eu tenho que atender um monte de gente, é porque eu tenho muito que, né? Se eu tenho que estudar isso daí eu estou estudando para quem? Estou estudando para mim. Não é assim? Então, a gente que está nessa batalha aí, a gente tem muito o que crescer, né? Muito o que andar. Não é assim? A gente tem um desenvolvimento intelectual que dá para captar isso daí, mas um desenvolvimento moral, o desenvolvimento da alma é muito grande. E assim por diante. Está tudo certo, gente. Está tudo certo porque humanos somos, humanos estamos e humanos seremos, né? E aí a gente lê aqui para fechar de um jeito bonito esse último capítulo aqui. Mergulhando a princípio no Deus interno, desperta o potencial de sabedoria e de amor que nele jaz, a fim de poder crescer em amplitude no rumo do Deus Criador do universo. Né? Isso daí em rumo à saúde, à plena saúde. A saúde mental somente é possível. Quando que é possível a saúde mental? Quando o self, estruturado em valores éticos nobres, compreende a finalidade precípua da existência humana, direcionando seus sentimentos e conhecimentos em favor da ordem, do progresso, do bem-estar e de toda a sociedade. Então, é o famoso eixo ego-self, quando a gente consegue aí passar pela sombra, passar pelos complexos, passar pela nossa ânimo, ânima, aí nossa parte feminina, nossa parte masculina, e aí a gente vai cada vez mais chegando perto do self, isso daí, ó, haja terapia. E aí, quando a gente chegar lá e o nosso self começar a conversar com a gente, que é o nosso Deus interno, aí a gente começa a pensar em ter saúde mental. É mais ou menos isso que a Joaninha está dando essa notícia. Não sei se ela é boa ou se ela é ruim, né? Né? A notícia, assim, é boa, porque, olha, é mais ou menos assim, mas, ó, a gente está longe. É isso, gente. Acho que a gente passou pelo capítulo inteiro, comentando, conversando, e agora estou aberta aí para os comentários de vocês. Débora, pode falar. É uma pergunta talvez até meio burra. É possível, digamos assim, ó, que eu venha a desenvolver algum transtorno de personalidade, digamos assim, sei lá, até hoje nunca fui diagnosticada com, mas sei lá, numa outra encarnação, venha desenvolver um desses transtornos de personalidade, ou é uma coisa que o espírito já veio trazendo na bagagem, e se não foi diagnosticada até agora, eu não posso. Eu fiquei me perguntando, será que eu posso vir a me tornar uma, né, a desenvolvendo esses transtornos, né? Eu fiquei nessa dúvida. Não sei se caberia aqui. Pergunta. Quem tem transtorno de personalidade nasce com transtorno de personalidade, né? Nasceu. Isso daí a gente já percebe desde criança, de adolescente, né? A gente o negócio começa cedo. Por quê? Porque a gente traz aquilo impresso na alma, né? A coisa já começou aqui. Então, quer dizer, se até hoje pode ser que a gente não saiba que tem. Pode ser que a gente não saiba que tem. Às vezes eu tenho aqui, não sei, mas nunca ninguém me contou. Eu faço terapia há 20 anos, acho que já tinham me contado, né? Porque senão tá sacanagem. Minha analista nunca ter me falado. Mas se a gente não percebeu uma dinâmica disfuncional, porque é disfuncional, gente, é muito disfuncional, né? Eu já falei para meu pai, meu filho, tu tem um transtorno de personalidade narcisista que só Jesus na sua vida. Não vou nem falar o que ele fez, mas é isso aí, ó, pra mim, tá? Tá nem aí, tá nem aí. Já falei, fiz minha parte,
Não sei se ele googou depois, ou se simplesmente cagou para mim, ignorou, né? Simplesmente ignorou. Pode ser. Mas a pessoa já nasceu assim, nasceu, porque já vem da alma, já é uma questão da personalidade, né? Obrigada, Sueli. Um abraço para você também. Então, é isso. Então, assim, vir a desenvolver alguma coisa assim, não, tá? E nas outras vidas também não, porque se você tivesse, se você não quisesse autoconhecimento, você não estava aqui. Então, você já está num processo de autoconhecimento, você está num processo onde você está buscando. Dificilmente alguém com transtorno de personalidade ia estar aqui, gente. Muito difícil, tá? Só se fosse obrigada, entendeu? Que não tá nem aí para autoconhecimento, dá risada para essa palavra, entendeu? Santiago, Pido disculpas a la doctora por participar. Para mí ha sido extraordinario el capítulo de hoy con usted. Soy responsable por Centro Espírita, un simple estudioso de la conducta humana por tener que serlo forzosamente de mí mismo ante todo. En el Centro Espírita, a lo largo de 15 años y otros 20 años, tuvimos dos personas con diagnóstico médico, una esquizoide y la otra con trastorno también de personalidad. El caso más difícil para nosotros fue el que lamentablemente con los años tuvo que dejar de venir al centro espírita. En ambos casos, solo admitíamos a esas personas en el desarrollo del estudio del Evangelio. Se comportaban. El caso más difícil con trastorno esquizoide, dicho por los médicos, naturalmente, tenía a la vez una proyección de personalidad. Ella es pintora de cuadros, artista, y nos regalaba siempre cuadros, diciendo que a su muerte esos cuadros irán a tener un valor incalculable. Con el Evangelio fue, sin embargo, consiguiendo convivir con nosotros semanalmente. Al fin tuvo que ser apartada por sí misma y por sus familiares más íntimos en la persona que se llama Esperanza, por no conseguir llevar su situación a un camino de mayor esperanza. Y ella está siendo tratada exclusivamente en estos momentos por la psiquiatría y por la medicación. En cuanto al señor que tuvimos con nosotros durante 20 años, ya finalmente desencarnó. Él en su etapa como laboral consiguió ser el vendedor número 1 de un departamento de la empresa Nestlé de productos de alimentos, de chocolate, muy de dulces. Y en sus sueños de grandeza, él tenía esa proyección, pero asimilaba mejor el conocimiento doctrinario a través de los evangelios.
Él ya desencarnó y con el tiempo incluso tuvimos la experiencia de recibirlo en una tarea mediúnica de nuestro centro, de nuestro grupo, y ese espíritu finalmente, él en estado de espíritu, consiguió entender en el reconocimiento que dio por el mucho tratamiento que tuvo a través del Evangelio, del estudio del Evangelio según el espiritismo, naturalmente. En cuanto a la señora, no conseguimos ningún resultado mejor, lamentablemente. Como responsables por el centro espírita, vamos teniendo, nos vienen alguna que otra persona con esos diagnósticos y solamente los recibimos y tratamos de transmitirles única y exclusivamente el conocimiento evangélico. Pero la visión que usted ha dado en torno de su especialidad para mí ha sido muy enriquecedora. Perdón Imagina. por participar. É maravilhoso sua participação, eu agradeço muito. E fico muito feliz que um deles aí conseguiu, né, uma melhora através do estudo do Evangelho. Isso é um feito, né? É algo que é extraordinário. E aí a gente entende o quanto que o Evangelho ele é transformador, né? Com certeza essa pessoa teve alguma abertura, né? Ela deu abertura de alguma maneira, algo tocou o coração dela. E a gente não esquece, né? Não dá para esquecer que todos nós, sem exceção, né? Mesmo os mais adoecidos, temos a centelha divina dentro da gente. Então, alguma abertura ela deu ali que conseguiu é, iniciar um processo de transformação. Então, né? É maravilhoso. E é o que a gente faz, é o que a gente espera, né? É claro que nesse capítulo, o foco aí são os aspectos psicológicos, que é o que Joana traz, mas o Evangelho é uma terapia maravilhosa, sem dúvida nenhuma. Os passes, né? Todo o tratamento de fluidoterapia, sem dúvida nenhuma, isso de alguma maneira trouxe aí um crescimento, mas com uma abertura, né? Então essas pessoas tentaram aí se abrir de alguma maneira. Uma aí não conseguiu tanto, outra conseguiu, e fico muito feliz, né, de ter esse depoimento, é, de perceber aí o quanto que as pessoas podem mudar, e podem, sem dúvida nenhuma. Todos temos Deus dentro da gente, né? A centelha divina está aí, é só a gente dar abertura para que ela se manifeste e que traga equilíbrio para as nossas vidas, né? Nesse processo redentor aí da nossa jornada. Legal, muito obrigada por compartilhar com a gente, viu, Santiago? Muito obrigado. Eu que agradeço. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Estou aqui, estamos aqui para conversar. Tiveram alguma dúvida? Ficou alguma coisa aí sem explicar? Mais alguém? Se não, eu vou convidar para fazer nossa prece de encerramento. Mais alguma questão? Posso fazer uma pergunta? Por favor. Desculpa, não sei. Claro. Talvez não seja o caso. E eu também não estudei muito sobre isso, me desculpa, mas a gente está falando sobre transtorno de comportamento, aí o esquizoide, aí você falou que eu entendi que não é algo, é algo comportamental. Quais seriam os outros transtornos de comportamento? Ou seja, depressão, por exemplo, ansiedade, não são transtornos de comportamento, certo? Só queria entender mais ou menos para diferenciar um pouco mais. É isso. É, existem vários tipos de transtornos psiquiátricos, né?
Esses transtornos são os transtornos de personalidade. Transtornos de personalidade, eles têm uma gênese muito na dinâmica psíquica, nas questões psicológicas, né? Tanto que não tem um tratamento de medicamento em relação ao transtorno de personalidade. O tratamento seria, caso as pessoas se derem abertura, como a gente falou que é difícil, o tratamento seria somente a psicoterapia, trazendo, trabalhando esses mecanismos de defesa, trabalhando todas essas questões que a gente abordou, né? É, então, tem um capítulo lá na psiquiatria, transtorno de personalidade. Então, a gênese, qual que é a gênese, qual que é a etiologia, qual que é a origem do transtorno? A origem do transtorno são questões dinâmicas e psicológicas, né? Um outro capítulo da psiquiatria, depressão. Qual que é a etiologia da depressão? Tem uma alteração aí na autorregulação da serotonina. Então, a gente tem comprovadamente uma alteração neuroquímica que aí por isso que a gente medica. Então, tem um tratamento, é uma doença que tem um tratamento medicamentoso. A terapia é importante para quem tem depressão? Sem dúvida nenhuma. A terapia é importante para todo mundo, né? Sem exceção nesse planeta, né? Mas para aqueles que têm um transtorno mental, também, muito mais, né? Porque tem um transtorno mental. Então, quer dizer que a mente está um pouquinho piorzinha na evoluçãozinha dela. E tá tudo certo, tá, vem. Quem não tem, não levanta a mão, né? Então, assim, são capítulos diferentes, tá, Gabriela? Então, assim, os transtornos de personalidade, eles são eminentemente da dinâmica psicológica. E os outros transtornos, eles têm questões psicológicas da psicodinâmica, mas, porém, tem questões neuroquímicas já comprovadas que são passíveis de tratamento com medicação, Posso fazer só tá mais uma bom? pergunta, então? O que que seria? Não sei se eu A gente respondi tem o sua pergunta. esquizoide, tem o esquizoide, esquizofrênico, e é porque eu não sei, é a minha primeira vez, mais ou menos, conversando sobre isso, né? Então, transtorno de comportamento, de personalidade, e o que mais se enquadraria, que a gente sabe mais falado em transtorno de comportamento? É, tá bom. Quando você desenha isso, parece que, né, não seria tão difícil ter um transtorno de comportamento em menor grau, né? Talvez, quando você fala em depressão e ansiedade, talvez você tenha um pouco desses traços, talvez, não sei dizer. Uhum. Então, a esquizofrenia também aí é um outro problema, uma outra doença, né? São doenças, né? Doenças médicas, que têm um tratamento específico, entendeu? A única doença na psiquiatria que não tem um transtorno, que não tem uma medicação específica são os transtornos de personalidade, não de comportamento, né? Comportamento é uma outra definição, tá bom? Então, obrigada, obrigada. Imagina. Mais alguém, antes da gente fazer a nossa prece de encerramento? Não?